É isso aí, meus amigos. Vamos para mais uma aula muito importante de informática, o tema segurança da informação. Prometo para vocês que será uma aula rápida, objetiva, abordando somente aquilo que cai na sua prova, sem resenha, sem informações desnecessárias, em respeito a você, porque o nosso principal recurso é o tempo. Solta a vinheta, espero vocês. Então, na aula de hoje, eu vou fazer aqui com vocês a técnica que eu utilizo há muitos anos, o que me faz gravar, absorver tantos conteúdos e conseguir dar aula de tantas matérias ao mesmo tempo, são os mapas mentais. Até recomendo que você acompanhe. Nós temos aqui o Tony Buzan, ou Tony Buzan, é o criador dos mapas mentais, dos mapas mentais. É um psicólogo britânico que lá na década de 60 sistematizou essa técnica para você resumir grandes volumes de conteúdo. Então nós vamos fazer aqui com vocês hoje mapas mentais. Então você que está acompanhando na aula aí, fazendo as suas anotações, anote dessa forma mais sintetizada, resumida, para que lá na frente, quando você for revisar o conteúdo, você consiga acessar aquilo que realmente importa na sua revisão para a sua prova. Então, pessoal, quem assistiu às aulas lá atrás, iniciais de informática, vocês lembram que nós aprendemos sobre o que são hardwares, que é a parte física mais rígida, mais dura do computador, e havia um tópico chamado software. O que são os softwares? É a parte lógica do seu computador. É a parte de programação, são os aplicativos, os sistemas, é a alma da sua máquina, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, ok? Dentro de softwares, que são programas, é a parte lógica, nós temos alguns softwares que são do mal. E quais são os softwares do mal? Os malwares. Então, a palavra malware tem a ver com isso. Ware, de software, e mal, de malicious, em inglês. Malicioso, ou seja, o que é um malware? É um software do mal, um software malicioso. São softwares criados não para beneficiar o usuário, a pessoa que está utilizando o celular, o tablet, o computador, mas é para prejudicar, para causar dano, para extrair vantagem dessa pessoa. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar quem são estes malwares. Eu peço que vocês anotem desta forma que eu coloquei aqui, ó, no centro da sua folha. Pode ser do seu sulfite, do seu caderno, seja lá o que for. E eu vou falar para vocês aqui os tipos de malwares mais recorrentes em prova, tudo bem? Vocês vão puxar uma setinha e nós temos aqui o campeão. Qual que é o campeão? Puxa uma setinha para cá. Os vírus. Esse cara aqui é o mais popular de todos. Como que cai em prova? Normalmente as questões, seja da banca Sesgran-Rio, CESP, FCC, IDECAM, de um modo geral, as bancas aqui do Brasil, elas perguntam para vocês características deste vírus e pede para que você identifique. É basicamente isso. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Que você saiba identificar estes vírus a partir das suas características. Tudo bem, pessoal? Então, quando nós falamos de vírus, o que são vírus? Eles são malwares que são disseminados ali dentro da sua máquina, só que ele tem uma característica. Você vai colocar assim, ó, um vírus, ele precisa ser executável. Anote essa palavra com muito carinho. Por que executável? Digamos que você recebeu um arquivo malicioso aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Ah, você que gosta de estudar e baixar pirataria, é muito comum, né, os estudantes, você pega materialzinho de grupos de WhatsApp, de Telegram, que alguém mandou lá com uma boa intenção. É possível que este conteúdo que você baixou tenha um vírus dentro. Era muito comum antigamente, quando o pessoal baixava músicas na internet, essas músicas vinham contaminadas com um vírus. Porém, para que esse vírus cause dano na sua máquina, não basta que ele esteja ali no arquivo, ele precisa ser executável. Então, no momento que você abre esse arquivo, no momento que você o executa, aí sim ele começa a agir na sua máquina. Então, no momento que é muito comum planilhas de Excel, por exemplo, que vem aquelas macros, no momento que a pessoa abre o arquivo,
ele começa a se disseminar ali na sua máquina e causar sérios danos. Ele pode apagar arquivos, corromper. E uma outra característica importante dos vírus, ele é autorreplicável. O que significa isso? O vírus, pessoal, é como se fosse uma doença mesmo que dá no corpo humano. Ele faz cópias de si mesmo contaminando outros arquivos. Então, veja bem, o vírus, ele contamina outros arquivos. Então, aquele material que inicialmente entrou no seu computador, no seu celular, seja uma música, um e-mail, uma imagem, ele continha um vírus. Você executou, ele é executável. No momento que você o executa, ele começa a se espalhar pelo sistema, ali por toda a sua máquina, contaminando outros arquivos. Então, são duas características muito importantes e cobradas em provas a respeito dos vírus. Em contrapartida, nós temos um outro carinha aqui que nós vamos chamar de worm. Para quem não sabe, pessoal, o worm do inglês, eu vou até desenhar aqui, ó, um verme, um verme com linguinha. Então, o worm significa verme, ele é parecido com o vírus, porém, o worm não tem a característica que o vírus tem. Ele não precisa ser executável para entrar na sua máquina. Pasmem, para que um worm entre na sua máquina, ele vem até pela rede. Ele pode ser transmitido pela rede de internet a qual você está conectado. Então, qual que é um dos objetivos principais de um worm? Ele congestiona a rede. Então, é muito comum em questões de prova que no comando da questão venha dizendo que existe um malware, né, um malicious software, que se multiplica pela rede e ele congestiona essa rede. Esse vai ser o worm. Uma outra característica muito marcante do worm, qual que é? Ele não contamina outros arquivos. Você vê que em contrapartida, enquanto o vírus ele se multiplica contaminando arquivos de arquivos, ele contamina suas pastas, as suas fotos, os seus arquivos que estão na sua máquina, o worm não. Ele é o próprio arquivo. Então ele se multiplica e ele é o próprio arquivo. Por isso que a sua máquina começa a ficar pesada, ela começa a ficar lenta, sabe? O seu celular começa ali a ter dificuldade para trabalhar, o computador começa a pensar demais, é provável que ele esteja cheio de verme, é bem nojento mesmo. Ele começa a ficar cheio de verme, porque são vários arquivos que começam a aparecer na sua máquina, como se fossem vermes mesmo, e deixa este equipamento pesado. Por quê? Porque ele se multiplica sendo o próprio arquivo. Muito legal. Faça essa contrapartida, essa oposição. O vírus, ele não é independente, ele precisa ser executado para agir. O vírus, ele é autorreplicável no momento que você executou. O worm não. O worm ele é um verme mesmo. Ele é independente, ele consegue vir até pela própria rede, não precisa ser executado, e ele se multiplica em quantidades de arquivos. Ele não contamina arquivos, ele é o próprio arquivo, e você consegue até estabelecer uma lógica que por este motivo ele deixa a sua máquina tão pesada. Um outro cara muito importante, e esse eu vou colocar até de verde, porque eu aposto que ele vai figurar nas provas de 2024, como, não só 2024, 2025 também, provas do Banco do Brasil, provas que virão pela frente, como uma das figuras mais importantes dentro desse tema. Qual que é? Eu vou colocar ele em verde, para que você anote e destaque. É o ransomware. O que é um ransomware? Ficou meio esquisito, né? Vamos fazer um mapa mental bonitinho. Então nós temos aqui o vírus, o worm, e nós temos aqui o ransomware. Pessoal, o que é o ransomware? Assim como os demais, ele termina com ware, porque é um software, porém esse ransom aqui tem a ver com resgate. Ele é um vírus, é um malware sequestrador. Por que eu aposto nesse cara? Eu vou até colocar um asterisco aqui. Em tempos de moeda digital, Bitcoin, criptografia, esse cara é muito importante. Nós vivemos hoje a era da criptografia.
E o ransomware, o que ele faz? Ele invade a sua máquina, ele rouba uma informação, ele criptografa aquela informação, ou seja, o usuário não consegue mais entender o que está ali, e ele fala para você assim, ó, você quer acessar a informação novamente? Vai ter que me pagar. Ele é um sequestrador, olha aqui, ó, ele pede um resgate. Nós temos um caso recente aqui, que eles, hackers maliciosos invadiram o sistema do STJ, e vários órgãos públicos já foram invadidos, na verdade. E o que ele faz? Ele invadiu o sistema e falou, se vocês quiserem as informações de volta, vão ter que pagar para mim. Normalmente paga-se em bitcoins, né, em ali, criptomoedas, porque não é uma coisa rastreável. Vejam bem, eu vou colocar na tela para vocês aqui uma notícia muito importante. Vocês vejam que o Brasil, ele figura hoje como um dos maiores alvos de hackers. Olha aqui, ó, é uma matéria da revista Exame. Tá aqui, ó. O Brasil está entre os 5 países mais atacados por ransomware. Ou seja, é um tema de extrema importância, porque você, quando estiver trabalhando nos Correios, no Banco do Brasil, em qualquer órgão público federal ou empresas públicas federais, SAs, você vai ser responsável por guardar as informações que atingem a vida de milhões de brasileiros. E é muito importante isso, porque você imagina que criminosos consigam acessar o sistema da empresa que você trabalha, no caso os Correios, né, ou o Banco do Brasil, eu creio que a maioria que está assistindo aqui está estudando para os Correios, e de repente o criminoso rapta, sequestra essas informações. Olha o estrago que esse cara consegue fazer, gente. Então, o ransomware, eu creio que ele é um figurão aqui para as provas do futuro. Um outro cara muito importante que pode aparecer aqui é esse aqui, ó. É o bot. Tem gente que fala boot, né? Mas é o bot. O que significa o bot? Esse tipo de malware, ele tem a ver com essa palavra aqui, ó, de robot mesmo. Robot, bot, de robot. Que tipo de malware é o bot? Ele opera como se fosse um robozinho. Ele é instalado ali dentro da sua máquina e outra pessoa externa controla a sua máquina. Aí tem uma palavra-chave. O bot, ele faz a sua máquina virar um zumbi. Anderson, como é que funciona isso, pelo amor de Deus? É assim mesmo, pessoal. Existem hackers, criminosos que conseguem instalar esses bots dentro de máquinas no mundo inteiro e eles controlam essa máquina. Talvez neste momento exista um hacker lá na China ou do outro lado do mundo acessando o seu computador. E por que ele faz isso? Ele usa a sua máquina para enviar e-mails para outras pessoas, para congestionar redes. Por exemplo, digamos que vai ter ali um grande concurso no Brasil. Tem hackers que conseguem fazer isso. Ele controla ali milhões de máquinas, né? Vou até desenhar para vocês aqui, vou apagar. Então, digamos que tem esse hacker aqui, ó, com cara de mal. E ele está controlando milhares de computadores no mundo inteiro. E talvez ali ele consiga enviar vários e-mails ao mesmo tempo para uma instituição, para uma empresa, para uma banca de concurso. Imagina o estrago que ele consegue fazer. Ele consegue congestionar essa rede. Por quê? Porque ele tem vários zumbis trabalhando para ele no mundo inteiro. Quando ele consegue fazer isso, ele instalou vários bots em várias máquinas diferentes. Ou seja, ele montou uma... O que ele montou? Ele montou uma rede. Ele montou uma rede de zumbis no mundo inteiro. Como que nós falamos rede em inglês? É net, não é? E daí, deste conceito de vários zumbis, vários computadores zumbis interligados em uma rede, uma net, que surge também um outro conceito muito recorrente em prova. Dos bots, surgem as botnets. O que são botnets? São redes de bots, redes de zumbis. Então, quando vocês virem na prova que em determinado momento houve uma invasão e está tendo um controle em massa de máquinas, que criminosos estão controlando computadores zumbis pelo mundo inteiro, por regiões. Inclusive, pessoal, eles podem vender, tá? Eles têm esses computadores, você nunca vai saber, né? Muito raramente a pessoa descobre que está sendo controlada e ele consegue até alugar esse acesso para outros criminosos, para quem envia e-mails maliciosos com outros vírus, e aí é uma catástrofe, né? Porque ele pode ter um bot no seu computador controlando uma botnet e a partir dessa botnet ele envia ransomwares, ele envia vírus, ele envia worm e faz aquela confusão toda no mundo inteiro. Entenderam? Um outro cara muito importante que nós temos para nossa prova
É um que até tem filme aí que lembra ele, é o Cavalo... Cavalo de Troia. Em inglês, ele vai ser chamado de Trojan, né? O Trojan Horse. Horse é cavalo. O que é o Trojan Horse? O Trojan Horse é o cavalo de Troia. Vocês assistiram o filme lá do Cavalo de Troia? Como que era a história para quem não assistiu? A Grécia queria atacar Troia, só que Troia era forte, era resistente, tinham muros muito altos. O que a Grécia fez, os gregos? Eles enviaram um presente para Troia, um cavalo muito bonito e grande, e eles abriram o portão para receber esse presente. De madrugada, o que aconteceu? Os gregos, o cavalo estava cheio de gregos, estava cheio de soldados escondidos ali dentro do cavalo. E de madrugada, quando ninguém estava esperando, eles abriram ali a portinha do cavalo e aquele cavalo recheado de soldados saiu pela cidade, rendeu as sentinelas, abriu as portas da cidade e aconteceu aquela tragédia. Vários outros soldados entraram e eles conseguiram destruir Troia. Daí que vem a expressão presente de grego. O que é um presente de grego? É uma coisa que, anote isso aqui, pelo amor de Deus. Tem aparência de algo útil. Tem aparência de algo útil. Ele é, digamos assim, você baixou um aplicativo. O aplicativo que eu olho e vejo como que eu vou ser lá na frente quando eu for mais velho. Lembra desse aplicativo? Olha só, mamãe, eu vou ser um tiozinho bonito, eu vou ser uma tiazinha bonitinha. O aplicativo funciona, tá ali, legal, eu tô usando esse aplicativo, é um presente. Mas ele tem outra finalidade. Enquanto ele te entrega uma finalidade útil, nos bastidores, às escondidas, ele abre a porta para que outros vírus entrem na sua máquina. É um presente de grego. Então, o Trojan Horse vai aparecer na sua prova dessa forma. Quais são as características dele? Ele tem aparência de algo útil, bem dessa forma aqui, ó. A palavra finalidade. Ele aparenta ter uma finalidade específica, justa e boa, porém ele tem segundas intenções. É um presente de grego que vai invadir a sua máquina e causar sérios danos. Tudo bem, pessoal? Então, olha aqui, ó. Vírus, ransomware, bot, worm e cavalo de Troia. Tipos de malware muito recorrentes em prova. Vocês entenderam? Façam esse mapa mental, anotem desta forma exatamente para que lá na frente, no máximo daqui uma semana, 15 dias, você revise este conteúdo, tá? Anderson, eu tenho dificuldade de fazer isso aqui. Essa semana, estou muito feliz, nós conseguimos lançar os mapas do marinho. É a técnica que o Tony Buzan criou lá em 1960, eu sempre utilizei. Estudantes de todo mundo utilizam essa técnica para decorar, absorver grandes quantidades de conteúdo e passar em vários tipos de certames e provas de todo o Brasil. Essa semana nós criamos os mapas do marinho, são conteúdos resumidos, são mais de 60 mapas desse estilo aqui, focado na sua prova dos Correios. Quem tiver interesse, nós temos aqui embaixo no link da descrição e temos um cupom especial, claro, como sempre, para derrubar o preço e para que todos tenham acesso. E nesse mapa, nesses mapas do marinho, nós temos mais de 700 questões, pessoal. Eu vou até colocar uma questão aqui para nós finalizarmos a aula de hoje. Uma questãozinha muito bacana que está aí nos mapas do marinho. Se vocês abrirem lá o e-book, tá lá de questões de informática, na questão 121, vocês verão aqui que tem o tema Segurança da Informação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Tá aqui, ó, questão 121, Banca Sesgran-Hill. Os vírus de computador existem há muitas décadas, mas foi com o advento das redes de computadores, em especial da internet, que seu poder de disseminação aumentou exponencialmente. Esses vírus podem, por exemplo, apagar todos os arquivos de um computador. Aí ele vai te dar o comando. Um vírus de computador é normalmente executado. Já grifa essa palavra. Executado. Quando uma pessoa, ao utilizar sua estação de trabalho. Então, quando que ele é executado? Opção A. Quando essa pessoa abre com o programa bloco de notas um arquivo do tipo texto infectado com o vírus. Letra B, quando essa pessoa envia uma mensagem de correio eletrônico com vírus.
Letra C, quando escuta uma música no formato MP4 infectada com vírus. Letra D, quando executa um programa infectado por um vírus. Ou letra E, quando visualiza uma foto em formato JPEG, né, JPG, infectada com o vírus. Pessoal, essa questão talvez causasse dúvidas em muitos, porque quando você abre uma música, quando você abre uma imagem, de certa forma você executou, houve uma ação do usuário para que aquele arquivo fosse aberto. Isso geraria dúvidas em muitos, mas por isso que eu falo para vocês fazerem mapas mentais. Qual que é a palavra-chave que liga o vírus? É o executável. Então você veja que na alternativa D de delta, ele diz exatamente que essa pessoa, este usuário, executou um programa infectado por um vírus. Então, no caso, letra D de delta é o nosso gabarito. Por isso, eu coloquei essa questão, e colocamos essa questão lá nos mapas do Marinho também, para que vocês percebam isso. Façam mapas mentais e anotem palavras-chave, porque essas palavras-chave é que vão fazer você entender o conteúdo. Então, mesmo para você que já comprou o Combo 7.0 e está se aprofundando na teoria, eu recomendo fortemente que você tenha acesso a esse material. Por quê? É o momento de você sintetizar tudo o que você aprendeu e realmente virar um campeão na sua prova. Eu espero que vocês tenham aprendido com a aula de hoje. Não vou nem falar, já tenham assistido as demais aulas também. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui se você gostou e enviar para os seus amigos. Então fica aqui o meu forte abraço e até a próxima aula.